se você morrer, sem saber para onde vai? Não é uma pergunta fácil. Na verdade, é a pergunta que a maioria das pessoas nunca tem coragem de fazer em voz alta. Mas ela está lá, em silêncio, no fundo do coração. Especialmente quando chega a notícia que a gente não quer receber. Quando o médico fala uma palavra que muda tudo. Quando alguém que a gente amava parte. Quando a gente olha para o espelho e percebe que os anos foram passando depressa demais. E de repente, a pergunta volta, mais forte do que nunca. Para onde eu vou quando eu morrer? Os discípulos de Jesus também fizeram essa pergunta. Não com essas palavras exatas, mas com o coração deles, com o medo deles, com o choro que tentavam esconder. Porque naquela noite, na última noite que passaram com Jesus, eles não sabiam que era a última, e Jesus sabia. Hoje, o Evangelho de João, capítulo 14, traz uma das passagens mais profundas e consoladoras de toda a Bíblia. Uma resposta direta de Jesus para quem tem medo, para quem está perdido, para quem quer saber se há um lugar para eles do outro lado. Fique comigo até o final. Essa palavra foi feita para você. Imagine uma noite em Jerusalém. O ano é aproximadamente 33 depois de Cristo. A cidade está cheia de peregrinos que vieram para a festa da Páscoa. Nas ruas estreitas de pedra, o barulho dos dias anteriores ainda ecoa. Vendedores, animais, o cheiro de pão e especiarias. Mas agora é noite, e na cidade há uma tensão que se sente no ar. Os líderes religiosos estão tramando algo. Há sussurros de que querem prender Jesus. Há rumores de traição. No andar superior de uma casa simples em Jerusalém, Jesus e os 12 estão reunidos ao redor de uma mesa. Acabaram de partir o pão, acabaram de compartilhar o cálice. E então Jesus disse algo que ninguém esperava. Disse que um deles iria traí-lo. Disse que Pedro iria negá-lo 3 vezes antes do galo cantar. E disse que ele iria embora, para um lugar onde eles não podiam ir agora. O silêncio que caiu naquela sala deve ter sido pesado, sufocante. Pense em como isso soou para eles. Esses homens que deixaram tudo para seguir Jesus, que abandonaram suas redes de pesca, suas famílias, seus trabalhos, que acreditaram com todo o coração que ele era o Messias. E agora, ele estava dizendo que ia embora? O coração deles estava partido, exatamente como pode estar o seu hoje. E foi nesse momento, naquele silêncio cheio de medo, naquela sala onde o coração de cada discípulo estava prestes a se partir, que Jesus falou. João capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Deixe essa frase pousar por um segundo. Não se turbe o vosso coração. Jesus não disse, não se preocupe, vai tudo ficar bem. Ele não minimizou a dor. Ele não fingiu que a situação era simples. Ele olhou para homens que estavam com medo, que estavam confusos, que não entendiam nada do que estava acontecendo e disse, crede, confie, apoie o seu coração em algo maior do que o que você está vendo agora. E então continuou, João 14, versículos 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos tomarei comigo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Na casa de meu pai há muitas moradas. Há um lugar, há espaço suficiente. Não apenas para alguns escolhidos, para todos que creem. E mais do que isso, Jesus disse que vai preparar esse lugar, pessoalmente, e que vai voltar para buscar cada um. Isso não é uma metáfora, é uma promessa, feita por aquele que nunca quebrou nenhuma delas. Mas um dos discípulos não conseguiu ficar em silêncio. Era Tomé. Tomé o honesto,
Tomé o que precisava entender antes de acreditar. O mesmo Tomé que depois da ressurreição diria: se eu não puser o dedo nos pregos e a mão no seu lado, não vou acreditar. Esse homem, com toda a sua dúvida honesta, olhou para Jesus e disse: Senhor, não sabemos para onde você vai. Como podemos saber o caminho? É uma pergunta que ressoa através dos séculos. Quantas vezes você já se sentiu assim, olhando para a vida e pensando: eu não sei mais para onde eu vou. Eu perdi o fio. O caminho sumiu. Tomé estava dizendo exatamente isso. E a resposta de Jesus é a frase mais poderosa de todo esse capítulo. João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. 3 palavras, 3 dimensões. O caminho. Não uma das rotas possíveis, não uma sugestão espiritual. O único caminho que leva de volta ao Pai. A verdade. Num mundo cheio de mentiras, de promessas vazias, de ilusões que se desfazem, Jesus se apresenta como a única realidade que não muda, que não decepciona, que não passa. A vida. Não apenas existência biológica, não apenas dias que se acumulam, mas vida com sentido, vida que continua, vida que a morte não consegue apagar. E então, outro discípulo levantou a voz. Era Filipe. Filipe o prático, o objetivo, o que queria evidências. Olhou para Jesus e disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Há uma beleza e uma tristeza nessa frase ao mesmo tempo. Filipe estava pedindo uma visão direta de Deus, uma prova definitiva, o tipo de coisa que a gente ainda pede hoje. Deus, me dê um sinal. Me mostra que você existe. Me prova que vale a pena continuar. E Jesus olhou para Filipe, com aquela paciência que só ele tem, e disse: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Quem me vê, vê o Pai. Isso é devastador, no melhor dos sentidos. Jesus estava dizendo: você já tem o que estava pedindo. Você está olhando para ele agora. Cada vez que eu curei alguém, era o Pai te mostrando o seu amor. Cada vez que eu perdoei, era o Pai te estendendo os braços. Cada vez que eu chorei com alguém que sofria, era o coração do Pai batendo por você. E agora eu preciso te fazer uma pergunta. Não uma pergunta teológica, uma pergunta do coração. Você já sentiu que estava perdido? Não necessariamente no sentido espiritual, mas no sentido humano mesmo. Quando um casamento que parecia sólido desmoronou, quando um filho tomou um caminho que você nunca imaginou, quando uma doença chegou sem pedir licença, quando você olhou para frente e não conseguiu ver nenhuma saída. É exatamente para esse momento que Jesus disse: Eu sou o caminho. Não, eu te explico o caminho. Não, eu te mostro um mapa. Eu sou. Ele mesmo é o caminho. Isso significa que quando você está com Ele, você nunca está perdido de verdade. Mesmo quando não consegue enxergar para onde está indo. Mesmo quando as circunstâncias não fazem nenhum sentido. Há uma imagem que me toca muito sobre essa passagem. Pense num pai segurando a mão do filho pequeno numa rua movimentada, cheia de gente. O filho não sabe para onde estão indo, não conhece o caminho, não tem como garantir a segurança. Mas há uma mão que segura a dele, forte, firme, segura. E isso basta. É isso que Jesus está oferecendo aqui. Não uma explicação completa de tudo o que vai acontecer. Não uma garantia de que não haverá dor. Não uma promessa de que a estrada vai ser fácil. Mas a certeza de que Ele está na estrada com você. Que a mão que segurou os cegos que clamavam por misericórdia é a mesma mão que segura a sua hoje. E tem mais um detalhe nessa passagem que eu não quero deixar passar. Jesus disse no versículo 12: em verdade vos digo,
Quem crê em mim fará também as obras que eu faço, e fará outras maiores ainda. Isso não é uma promessa de poder, é uma promessa de continuidade. Jesus estava dizendo: minha missão não acaba quando eu partir. Ela continua em vocês. Cada ato de misericórdia que vocês praticarem, cada palavra de conforto que vocês oferecerem, cada vez que vocês acolherem alguém que a sociedade rejeita, serei eu, agindo por meio de vocês. Essa é a grandeza do que Jesus está propondo nessa passagem. Não apenas uma promessa para depois da morte, mas uma vocação para agora. Então, o que esse evangelho tem a ver com a sua vida hoje? Talvez você esteja passando por algo que parece não ter saída. Uma situação financeira que parece travada, um relacionamento que parece sem conserto, uma saúde que preocupa, uma solidão que pesa. Talvez você tenha se afastado de Deus em algum momento da vida, por mágoa, por decepção, por dúvida, por uma ferida que ainda não sarou. Eu quero te dizer algo importante. Jesus não falou essa palavra apenas para os discípulos daquela noite. Ele está falando para você, agora. Não se turbe o teu coração. Crê em Deus. Crê também em mim. Ele não está pedindo que você entenda tudo. Não está pedindo que você sinta medo. Não está pedindo que você finja que está tudo bem quando não está. Ele está pedindo apenas uma coisa: confia. Apoia o peso do seu coração nele, porque ele é o único que tem força suficiente para sustentar. E sobre o lugar que ele prometeu preparar, quero que você pense nisso por um momento. A mesma inteligência que criou os oceanos e as estrelas, a mesma criatividade que inventou a luz e as cores, a mesma perfeição que teceu cada ser humano no ventre de sua mãe, essa mesma presença está preparando um lugar, especificamente para você. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Há um lugar com o seu nome, preparado com cuidado, com amor, por aquele que conhece cada fio do seu cabelo. E se hoje você está de luto por alguém que partiu, deixa que essa palavra seja um bálsamo. Quem morreu no Senhor não se perdeu. Foi para casa, para o lugar que foi preparado. E um dia, você vai se encontrar com eles lá. Não como uma fantasia consoladora, mas como uma promessa real, feita por aquele que provou que tem poder sobre a morte. Antes de terminar, quero te convidar para uma oração. Se você puder, feche os olhos por um momento. Respira fundo. Senhor Jesus, obrigado por essa palavra que veio até mim hoje. Eu confesso que nem sempre sei para onde estou indo, que às vezes o caminho parece escuro, que o coração se perturba diante do que não consigo controlar. Mas hoje eu escolho confiar, não nas minhas forças, não nas minhas certezas, mas em Ti, que és o caminho, a verdade e a vida. Obrigado pelo lugar que Tu preparaste para mim. Obrigado porque não estou sozinho nessa jornada. Obrigado pela Tua mão que segura a minha. Cuida de quem eu amo. Cuida de quem está sofrendo agora mesmo. E nos lembra a cada dia que Tu és o caminho e que esse caminho nunca nos abandona. Amém. Que essa palavra fique com você durante toda essa semana. Quando o medo chegar, lembre-se, não se turbe o teu coração. Quando o caminho parecer desaparecer, lembre-se, eu sou o caminho. Quando a saudade apertar, lembre-se, há um lugar preparado para você. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe o seu like aqui embaixo. Isso ajuda esse conteúdo a chegar até mais pessoas que precisam. Inscreva-se no canal Luz Divina e caminhe todos os dias com a Palavra de Deus. Que a paz de Jesus esteja com você, sempre. Amém.